Brunão, vamos lá, cara, para começar, conta um pouco da sua história. O que você já fez na vida, o que você estudou, o que você trabalhou e como você virou um youtuber de sucesso hoje? Bom, minha história, né, é uma história de uma vida simples, né? Sempre fui de uma família pobre, bem simples mesmo, e me casei cedo, né? Então, grande parte da minha... anos, né? 17 anos, né? Uhum. Então, meus pais se separaram bem cedo, né? Quer dizer, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, né? E talvez até por causa dessa necessidade de ter uma família novamente, eu talvez tenha me casado até um pouco. Eu considero que foi realmente bem cedo, mas foi um grande acerto. Essa pessoa que faz parte da minha vida, minha esposa, né, a Luciane, a gente está fazendo 30 anos de casado esse mês. Da hora, então, parabéns. Bom, então aí nessa vida, né, que já era simples, continuava simples, obviamente, né, e a gente juntos trabalhando bastante para poder conquistar nossas coisas, como toda a família pobre, pessoas pobres que sempre tiveram ali dificuldades para conquistar as coisas que a gente considerava aí importantes para a gente, né, uma boa casa, uma boa condição para criar nossos filhos e tudo mais. E a gente trabalhou bastante, já trabalhei como você mesmo falou, né? Trabalhei de vendedor de picolé, já vendi, na verdade trabalhei em muitas coisas, né? Vendi Guaraná também, na rua, andando no sol, vendendo Guaraná, trabalhei como ajudante pedreiro, e foi realmente um momento de bastante esforço mesmo, bastante sacrifício. Trabalhei como ajudante de balconista de padaria, mas era quase que tudo, né? Porque eu ajudava o padeiro. O Severino quebra-galho, né? Isso aí, eu trabalhava no balcão, assava pão, fazia até o carrinho de pão lá da padaria. Quando surgiu uma oportunidade de pintar para ganhar um extrazinho, eu pintava, né? Trabalhei também muito tempo também, depois ali um pouquinho mais para frente ali, que fui fazendo alguns cursinhos, né? É muito importante fazer uns cursinhos. Eu identifiquei em um determinado momento da minha vida que eu não tinha nenhuma profissão. Eu era aquele camarada lá que fazia qualquer coisa que tinha um trabalho que não precisava de uma especialidade. Eu trabalhava como balconista de padaria, não precisava de curso para isso. Frentista não precisava de curso para isso. Agente pedreiro também não precisava de curso. Quando surgiu uma oportunidade para poder trabalhar, fazer um curso na área de telecomunicações, eu aproveitei aquilo ali como uma alternativa para eu, pela primeira vez, ter uma profissão. Então ainda era bastante novo ainda, né? E aí eu me lembro que havia uma promoção lá do Fundo de Amparo ao Trabalhador para poder fazer esse curso no Senai. E eu morava nessa época na Três Pontes, em Paciência, na zona oeste do Rio também, uma comunidade, né? E aí fui lá várias vezes tentar essa oportunidade de fazer o curso lá, até que o diretor lá que estava promovendo lá falou assim, olha, não tem vaga, já acabou, mas poxa, eu não tenho profissão, eu queria muito fazer esse curso, poxa, eu preciso aprender uma profissão para poder ter um salário maior. Ele falou assim, não tem vaga, volta aí daqui a alguns meses. E aí, no dia seguinte eu voltei lá. Aí o rapaz falou assim, mas não falei que não tem vaga? Eu falei assim, mas eu tô precisando, vai que alguém desistiu, né? Fui lá umas 3 vezes até que ele viu que eu estava realmente bastante empenhado em conseguir essa oportunidade de aprender uma profissão, né, de consertar telefones e tudo mais. E aí consegui essa oportunidade e trabalhei um bom tempo na área de telecomunicações. Tipo esses caras que saem para arrumar poste? Isso aí. Então, o telefone dá um chiado, fica mudo. Meu telefone tá chiando aqui, liga para o operador, não sei aqui em São Paulo, qual a empresa que é? Aqui é Enel, mas antes era Eletropaulo. É, mas de telefonia? Ah, não, de telefonia, vocês lembram qual que era? A Telefônica, Telefônica. Telesp antigamente. A Telesp antiga, né? Isso, aqui, lá no Rio de Janeiro chamava Telemar, aí depois passou por outro nome também, depois dessa grande campanha de privatização de telefonia, né? O telefone ficou muito barato. Só uma dúvida, ô Fabrício, se você tem 16 anos e é menor aprendiz, como é que você lembra da Telesp? Ô, doida, eu sou um cara sabudo. Tá explicado. Você. É um cara estudioso, né, gente? Bom, e aí, aprendendo essa profissão, eu comecei a trabalhar na área de telecomunicações, né? E aí fica aí, né, a dica, né? Porque às vezes você encontra uma barreirinha ali numa coisa que você vai fazer que é importante, né? A minha persistência lá com o coordenador do curso lá garantiu essa vaga para mim. E pela primeira vez ali tive a oportunidade de trabalhar realmente numa profissão. Eu consertava o telefone. Quando a pessoa falava assim, meu telefone tá chiando, eu ia lá consertar o telefone ficou mudo. Aí descobri, era um curto-circuito, era um aterramento, alguma coisa assim, e trabalhei um bom tempo assim. E assim, aí já era um trampo que pagava melhor do que os outros? Já pagava melhor, mas ainda assim... Não é aquela coisa... Não era, com certeza não era. Né? Então era um salário melhor do que, de repente, trabalhar como frentista, mas ainda era só um pequeno degrau acima. Né? Mas eu fiquei muito feliz porque eu já tinha uma profissão, então eu tinha, em certa medida, a expectativa de que se aquela empresa me mandasse embora, o que você faz na vida? Não, eu sou um operador de serviço ao cliente, sou um OSC. Eu tenho uma profissão e aquilo me deixou... OSC é o nome? OSC.
Inclusive, até o meu canal ia ser inicialmente chamado OSC Milionário, né? Teve um episódio que eu trabalhava como OSC, né, como operador de serviço ao cliente, em que eu queria trabalhar, eu queria fazer faculdade. Depois de perceber que aquilo ali, ter feito algum curso específico ali na área, me deu um pequeno degrau no salário, eu falei assim, bom, o próximo passo agora é me esforçar mais ainda, o salário era bastante pouco, quando eu conversei com a minha esposa e com meus filhos na época já, eu falei, olha, a gente vai fazer algumas restrições aqui, se não der pra comer pizza no final de semana, a gente não vai comer, se a gente alugava 2 filmes, agora vai alugar um filme, porque o rolê do pobre, né, é aquele, tipo assim, comer uma pizzazinha ali pertinho de casa, alugar um filme na locadora, um cachorro quente com refresco, né? Mas às vezes eu entendi que talvez isso seria necessário até dar uma diminuída. Mas eu falei pra eles, conversei com eles de que o caminho seria eu continuar estudando, me aperfeiçoando de alguma forma, né? Tá. E aí, mas só que eu tinha um desafio, que era pedir para o meu supervisor me liberar no sábado, porque a faculdade que eu queria fazer, eu me formei em exatas, fiz pós-graduação em exatas também. Mas o curso que eu queria fazer na universidade na época, lá no Rio de Janeiro, que não existe mais, infelizmente, a Gama Filho, tinha aula no sábado. Aí eu falei para ele assim, olha, o nome dele é Sandro, né? Eu falei, Sandro, poxa, eu tô querendo voltar a estudar, mas, poxa, eu preciso que você me libere para poder folgar todo sábado, porque a aula é de manhã lá na Gama Filho, em Piedade, até chegar lá, então assim, eu preciso de sábado. Aí ele falou assim, Bruno, esquece isso, cara, tu é OSC, cara, tu vai morrer OSC. OSC não faz faculdade, né? Mas eu estava convencido de que queria fazer isso e fiz um trato lá com ele de que trabalharia. Nessa ocasião, né, trabalhando na área de telecomunicações, tinha muito trabalho. Então a gente trabalhava sábado, domingo, carnaval, feriado, Natal. Qualquer dia era dia de trabalhar, produzir e até representava um extra aí para poder ganhar um pouquinho mais, né? Eu falei para ele, olha, se você me der todo sábado, eu trabalho qualquer dia, para mim a minha agenda vai ser feita na tua agenda. Se você falar para eu vir no Natal, vem. Se falar para eu vir no Carnaval, vem, mas me libera no sábado. A gente tratou assim e aí eu consegui fazer meu curso, né? Da hora. Mas eu me lembro que quando ele falou assim, olha, poxa, você vai ser OSC. Alguns colegas até riram, ele quer fazer faculdade. Aqui não tem futuro não, cara. Vai tirar teus defeitos, vai tirar teus reparos. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? E sempre acreditei bastante no trabalho, na força de vontade e tudo mais. Eu falei assim, vocês estão fazendo piada comigo aí, mas eu vou provar para vocês que eu acho que pode ser qualquer coisa. Se estudar, então vai poder ser qualquer coisa da vida, o que quiser. Pode ser até milionário. Aí o pessoal começou a colocar piada quando chegava ali no ponto de encontro para começar o trabalho cedinho, 7 e pouco da manhã. Aí chegou OSC Milionário, chegou OSC Milionário. Até pensei em fazer o canal com esse nome de OSC Milionário, mas acabei resumindo para poder não ficar muito estranho. Botei Bruno OM, mas é a iniciativa OSC Milionário. Ah, o OM quer dizer OSC Milionário? Milionário. Que da hora. Ainda não sou milionário ainda, mas estou no caminho. Vai, Bruno, vai. Mas, assim, um momento muito, muito bacana da minha vida, porque é claro que eu trabalhei bastante, mas foi um momento em que me permitiu, e vale até a pena até a gente falar sobre isso, né? Se muitas pessoas, às vezes, incomodadas com a renda que recebe da empresa e tudo mais, e eu não estava, com certeza, satisfeito com o meu salário na ocasião, mas eu entendo claramente que foi ali uma oportunidade para eu subir mais um degrau. Com o dinheiro que eu ganhava na empresa, consegui pagar meu cursinho lá na Gama Filho e peguei o gosto, né? Na verdade, eu sempre gostei bastante de exatas, né? E aí estudei e melhorei meu salário e tudo mais. Só que aí, a história é longa, né? Esse vídeo vai falar, então eu vou falar. Vai falar, manda ver. Mas isso aí não foi o suficiente, né? Eu percebi, assim, eu e minha esposa, né? A gente conversa muito, em família, inclusive, né? A gente percebeu que aconteceu uma coisa que a gente não previa. A gente naturalmente imaginava que a vida ia acontecendo, em algum momento a gente ia ficar bem de vida, né? Porque trabalha tanto, sendo honesto, trabalhando tanto, então algum dia a gente vai conquistar nossas coisas. Mas o que eu percebi é de que os anos se passavam, eu até tinha um aumento na renda, porque eu deixei de ser frentista, deixei de ser balcão de padaria, passei para um profissional da área de telecomunicações, fiz faculdade, aumentei meu salário na própria empresa que eu trabalhava na área de telecomunicações, passei para auxiliar de escritório ali, né? Então, aos poucos eu fui aumentando a minha renda, mas a gente não percebeu uma evolução, sabe? Então, tipo, poxa, eu ganhava, sei lá, R$600 não sei quantos anos atrás, era pobre e ferrado. Vai você ganhar 1.000, 1.500, pobre e ferrado. R$2.000, pobre e ferrado. Mais de 2.000, o último salário que eu ganhei, assim, antes até de terminar a faculdade, eu estava ganhando mais ou menos uns R$2.600, que pra gente, poxa, já era uma grana, né? Tipo assim, nunca tinha um salário de 2.627.
Falei assim, poxa, que salário bacana pra caramba, tal, não sei o quê, mas a gente continua no Como é que eu tô Zenabra. cagado ainda, Como né? é que eu tô ferrado ainda, né? Até que surgiu, tipo assim, uma percepção de que a gente estava errando em alguma coisa. A condução no nosso progresso não estava na melhor trajetória possível. Tá. Né? E aí, é claro que... Você parou para perceber que o problema não era exatamente o teu salário. Exato. Né? Porque mesmo Exato. ganhando mais, continuava na mesma situação. Continuava a mesma coisa. Tá. E anos a fio, né? Então, tipo assim, não era percebida uma melhora de qualidade de vida. E assim, aí voltando para essa informação, assim, para essa percepção, né? Eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa errada. Imagina, se daqui a pouco eu vou estar ganhando 10 mil reais e minha vida vai estar do mesmo jeito. Nunca ganhei 10 mil reais na vida, né? Os maiores salários que foi pouco mais de 5 mil reais, que tipo, era muito bom até, Sim. né? Mas a gente não tinha resolvido a nossa questão financeira. A gente não percebia claramente que estava tendo um progresso muito grande, mesmo trabalhando bastante. A minha esposa trabalhou a vida inteira também comigo, ela chegou a trabalhar em 3 empregos. Caramba. 3 empregos. Alguns empregos, ela vendeu até mortadela lá em frente ao hospital que ela trabalhava lá na padariazinha, né? Trabalhou como técnica de enfermagem, tirava plantão, depois ia trabalhar numa creche, né, para dar de uma colega da igreja, né? E cuidava de criança, então ela tinha uma rotina que de manhã na padaria trabalhava um pouquinho, depois ia para tirar plantão no Hemorrio, lá no Rio de Janeiro, né? E depois tinha esse período trabalhando aí durante o dia na creche. Tá. Inclusive, talvez tenha sido uma experiência na vida dela que de alguma forma incentivou ela a se dedicar a essa área de educação. E até hoje ela trabalha numa creche, mas é uma creche municipal, ela é concursada. Ah, né? Legal, tá. Então, mas ela trabalhou bastante também, muito. E eu também a vida inteira, né? Sim. Nunca neguei trabalho, mas a gente não tinha essa percepção. E aí essa percepção de crescimento, né? De evolução. Aí eu conversei com ela, eu sempre fui bastante curioso, acho que é uma característica de quem gosta de engenharia, né? Eu sempre fui muito curioso e às vezes focado até muitas vezes em coisas que me chamam a atenção e que me fazem refletir. E aí eu pensando sobre mudar a vida financeira e tudo mais, e como poderia acontecer isso, e eu via também que não era só através da educação convencional, não era só me formar, porque eu já tinha me formado, já tinha até feito uma pós-graduação, né? Isso não refletia, na maneira pelo menos como eu esperava, em um salário melhor, né? Mas é porque não tinha aquele entendimento de como lidar com o dinheiro que ganhava, né? Sim. Nunca ganhei muito dinheiro, mas eu tenho clareza de que o que eu ganhava já era possível mudar a nossa situação financeira. Então eu percebi, olha, não é muito, mas poxa, dá para fazer com o que eu tenho, o que eu preciso é me organizar. E aí planejei bastante, né, como aconteceria isso, como poderia mudar a nossa vida financeira, de repente, inclusive, foi até uma das vertentes que me levou para essa, não diria filosofia de vida, não, mas para essa nova etapa da nossa vida. A primeira foi a necessidade de perceber uma vida melhor, de progredir com certa consistência para ter uma vida boa, confortável, sem preocupação. Então eu tinha essa necessidade, né, de ter a possibilidade de oferecer para mim e para minha esposa uma vida confortável, tranquila, e para meus filhos também, né? Mas também existia uma outra vertente que não era só animadora, mas de preocupação. Já se falava lá em 2017, 2015, 2016 mais ou menos, de que a aposentadoria no Brasil ela estava já perigando para não acontecer, a reforma estava vindo e tudo mais, e aí, ouvindo noticiário, ouvindo tudo que se falava sobre a aposentadoria no Brasil, eu falei assim, caramba, esse negócio pode dar muito errado mesmo, e a gente vai passar um perrengue pior ainda. Então, quer dizer, tinha uma vertente de potencial, né, de realmente melhorar a nossa vida, isso me animava a pensar sobre o meu futuro e como me organizar financeiramente, e tinha uma vertente de preocupação, olha só, investir vai ser muito bom, porque pode ser muito bom, vai permitir a gente realizar coisas incríveis e ter muito conforto, e se não investir, pode dar muito ruim no futuro. Então teve 2 motivações, uma de preocupação e medo, e outra de realmente uma perspectiva de uma vida melhor.